Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, o Mengão que está em preparação para a partida contra a LDU. O Flamengo precisa dessa vitória para continuar vivo na fase de grupos da Libertadores da América e buscar classificação para as oitavas de final. Ontem teve a partida entre Deportivo Táchira e Central Córdoba. O Central Córdoba venceu por 2-1 e está com as mãos já na vaga para as oitavas de final. E agora o Flamengo tem uma missão difícil, mas é uma missão possível, que é vencer a LDU no Maracanã. Praticamente mais de 60 mil pessoas vão estar presentes assistindo essa partida. Vamos juntos aqui analisar o João Guilherme falando todas as informações sobre o Flamengo, o Vene Casagrande falando sobre a chegada de Rodrigo Caio no Flamengo e os comentaristas do programa Band Esportes falando aí sobre essa preparação do Mengão. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber as informações do Flamengo, tá bom? E coloca nos comentários aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Créditos, canal do João Guilherme, Vene Casagrande, Band Esportes, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. No Flamengo, olha quem está de volta, Vessa, Rodrigo Caio. Do nada, né? E agora para trabalhar na comissão técnica, o Alegria, esqueci o primeiro nome dele, que era o auxiliar do Felipe Luiz, foi demitido e agora chega o Rodrigo Caio. As coisas estão um pouco estranhas ali pelo lado do Flamengo. O Felipe Luiz sofrendo uma pressão que nunca tinha sofrido antes, tem esse jogo importantíssimo ao longo da semana, e agora o Alegria, que era um parceiro do Felipe Luiz, tchau, e chega o Rodrigo Caio, que agora, enfim, encerrou a carreira oficialmente. Mas com a anuência do Felipe, certo? Não, acho que muito difícil, sei lá, o clube impor um auxiliar que ele não queira, porque o cara vai estar o tempo inteiro conversando com ele no dia a dia. Eu acho que pode ter sido um movimento dos dois lados. E aí o Felipe fala lá pro anterior, o que virou tristeza agora, né? Porque foi demitido. O clube que tava querendo fazer esse movimento. Aí sai lá mais de boa. O Rodrigo Caio. O clube fala, a gente quer o Rodrigo Caio. Tá bom, não tinha pensado nisso, mas pode vir. Você faz uma composição ali e troca esse auxiliar direto. O que ele vai fazer? No dia a dia mesmo. Ele está preparado para fazer? Pois é. Porque o Alegria cuidava das bolas paradas. Pois é. Não é isso? Então, é uma comissão técnica nova, um estreante, né? Que tem como histórico ter participado experiência. do time. Ele tem experiência no futebol. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, muito clara. Tem horas que você precisa tirar um coelho da cartola, tem horas que na gestão do grupo você precisa propor algo novo. Você não pode ter do seu lado, cara, só gente que fala amém, cara. Senão não dá, cara. Essa aí fica, eu quero fazer isso. O cara vai lá, Felipe, faz lá, toma aí. Toma um gole só porque é veneno, tá? Precisa chegar o cara que fala assim, não, é veneno isso aí, não vai tomar. Não vai tomar. Mas por quê? Porque eu não quero que você tome. E traz o cara pra discussão, pra ele entender o que tá acontecendo. Não. Entendeu? Porque se ficar só amém, cara, vira missa. E aí não é bom. Não é bom para o Flamengo. É preciso que os auxiliares do Felipe Luiz contestem o Felipe Luiz. Que isso vocês têm mais experiência em formação de equipe, é fundamental. Entendeu? Não dá pra ter só o boi manso. E agora tem hora que tem que ter o boi bravo do lado. E depois do encantamento existe uma certa pressão. Um jogo de quinta-feira é uma decisão. Se ganhar o Córdoba hoje, a pressão é grande. Tem problema, né? Não tem... Os dois machucados, o Pulgar e o Alan. Jogo complicado, pressão, fantasma, Jorge Jesus, tem um monte de coisa. É uma situação mais delicada para o Felipe. A entrevista última já foi uma entrevista meio diferente. Mais dura. Então, nessas circunstâncias todas... Eu mandei um WhatsApp para vocês no fim de semana, quando o Alan e Pulgar saíram do jogo, né? Então, e esse modelo do jogo tem causado muitas lesões, né? Então a gente não sabe ainda se é uma questão do modelo, da repetição, do preparo físico, muitas lesões musculares. Talvez seja o time com mais lesão muscular entre os grandes do futebol brasileiro em 2025. Não nesse momento, em 2025. Mas vamos pensar sem saber exatamente qual é o diagnóstico, certo? Nós aqui temos essa capacidade, graças a Deus, de pensar. Quando você tem um time que joga no 3-6-1 e você
espera o adversário, que tipo de esforço você faz quando recupera a bola? Você dá muito pique. Então, os caras, os 3 ali que vão sair correndo, vão ser as flechas, precisam eles têm que ter um preparo diferente dos 3 zagueiros que estão jogando com 6 à frente deles. Certo? O que acontece no Flamengo? Não tem muito essa diferença, porque o zagueiro está sempre correndo ou muito para frente ou muito para trás, porque não tem respiro. Os primeiros 25 minutos são insanos. Vejam que os dois sentiram ainda no primeiro tempo. Porque o Flamengo precisa fazer o gol rápido. O Flamengo precisa estar com a bola. A marcação é insana, é bonito de ver. 2, 3 em cima de um jogador. O adversário fica perdido, não sabe o que fazer. E se dá a bola longa, o que acontece? Os 2 zagueiros são muito rápidos. Eles têm que voltar o tempo todo. Eles jogam muito adiantados. Tá na cara que é o modelo de jogo. Para você ter um modelo de jogo desse, você precisa ter reposição. Reposição jovem, jogador jovem, com um modelo na qual o jogador você possa trocar o X pelo Z e o time não sente. Não acontece isso no Flamengo. Quando saem, cai a produção do time. E se não tá 2, 3-0, sofre. Pra mim tá claro isso. Classificação do grupo no momento é esta. Dá uma olhada aí. Se liga na missão da parada. Galera, eu vou até sair da tela aqui, ó. Sumi para deixar tudo claro aqui, ó. 11 pontos o Central Córdoba, praticamente classificado. LDU 8, Flamengo 5. Esse resultado do Central Córdoba, ele vai deixando o jogo de quinta-feira no Maracanã ainda mais tenso e ainda mais importante. A vitória do Central Córdoba lá era esperada, né? Uma vitória esperada. A LDU, ela vai precisar de um empate. Um empatezinho para ela já vai ser beleza, porque depois, na última rodada, ela pega o Central Córdoba em casa, na altitude. Que loucura, hein? A LDU, ela vai se complicar se ela perder o jogo. Mas mesmo assim, se o Flamengo vencer o jogo, ele vai para 8 pontos junto com a LDU. Aí a última rodada é que vai ser o fervo, porque eles vão definir tudo no saldo de gols. E no momento, minha gente, é o seguinte, ó, 3 o saldo de gols da Central, 3 da LDU e 0 do Flamengo. Então o Flamengo vai ter que tirar essa diferença de saldo aqui para a LDU, para não chegar dependendo de outros resultados na última rodada. Ele vai ter que tirar essa diferença. Com este placar de agora, o Central Córdoba ele está praticamente classificado. E ele pode garantir a classificação se na quinta-feira o Flamengo não vencer a LDU. O Central Córdoba vai conseguindo o resultado que praticamente ele deixa classificado, mas ele pode rodar ainda, hein? Ele pode sair ainda. Por quê? Vou explicar de novo. Se o Flamengo vence a LDU, ele vai para 8 pontos, fica junto com a LDU. A LDU vai precisar vencer o Central Córdoba na última rodada. Se vencer, dependendo do saldo, e o Flamengo vencendo o Deportivo Táchira, ele pode rodar o Central Córdoba, mas aí é muita conta, muita coisa. Um empatezinho na última rodada garante o Central Córdoba. Então a parada está entre Central Córdoba, LDU e Flamengo. Central Córdoba 11, LDU 8, Flamengo 5. O Flamengo, nesse momento, ele está 3 pontos atrás da LDU e no saldo de gols aqui na última fileira, ele está 3 gols atrás da LDU. Ele tem que vencer e tirar essa diferença aqui. Tem que vencer no mínimo por 2 gols de diferença, porque aí ele iria para 7, né? Ele iria para 5, 2, ele tem que meter 3 mesmo. Tem que meter 3 o Flamengo, para chegar com alguma vantagem. Ele vencendo por 2, ele iria para 5, 2-0, 5, 3, ficaria com saldo 2. E aí a equipe da LDU ficaria com o saldo 1. 2-0 basta para passar nesse placar aí. 2-0 basta. Mas se puder fazer mais é melhor. Mas 2-0 já coloca o Flamengo numa situação de vantagem no saldo.
E aí o Flamengo vencendo, vai para 8, iguala aqui, e na última rodada, LDU recebendo Central Córdoba, eles vão se matar lá. Central Córdoba, um empatezinho pode garantir, LDU vai ter que vencer de qualquer maneira, e o Flamengo vai ter que vencer LDU e Táchira. Não tem jeito. A parada é essa, minha gente. A parada é essa. Resumindo, o Flamengo tem que vencer a LDU por no mínimo 2 gols de diferença. No mínimo. Menos que isso, não interessa, porque aí ele vai chegar na última rodada dependendo do saldo do outro jogo. No mínimo 2 gols de diferença. Vencer a LDU na quinta-feira. E depois, contra o Deportivo Táchira, tem que vencer e bem também. Vencer os 2 jogos. É o que resta para o Flamengo. É isso. A situação é essa. Tá muito claro. Tô vendo aqui que os secadores estão aparecendo na live, todos felizes, porque o Flamengo está numa situação difícil na Libertadores, mas é o seguinte, o Flamengo não está eliminado da Libertadores, o Flamengo depende dele ganhar da LDU por no mínimo 2 gols de diferença. É isso que o Flamengo precisa num primeiro momento. E depois vencer o Deportivo Táchira da melhor maneira possível na última rodada. Meus amigos, que loucura. Tá certo aqui o Nonato Cruz me corrigindo. O Mengão teria 7 pontos, né, se tivesse vencido aquele jogo, é verdade. Porque ele venceu o Deportivo Táchira, 3. Se tivesse vencido o Central Córdoba no Maracanã, mais 3. Empatou com a LDU, 7. Empatou com o Central Córdoba, 1. Então teria 8 mesmo. É isso aí. Que loucura. Que loucura. Mas não adianta fazer esse monte de conta. O interessante agora é pensar na realidade. E a realidade, se tivesse vencido do Central Córdoba no Maracanã, não venceu. Já está aí o quadro na classificação. Flamengo tem que vencer a LDU no Maracanã, quinta-feira, e 1-0 não basta. Tem que ser pelo menos 2 gols de diferença. Pelo menos. É isso. Que jogo no Maracanã, gente. Que jogo tenso no Maracanã. E o Maracanã cheio. Já venderam 55 mil ingressos para esse jogo. É a informação que eu obtive. Maracanã estará entupido e tenso. Nervoso, bem nervoso. Estaremos lá na Flamengo TV, a mais querida, narrando o jogo. Você vai baixar o som da TV, vai sincronizar, vai se ligar na Flamengo TV, como a galera está fazendo. Vai ser uma noite daquelas de Libertadores da América, né? A impressão que passou é que o time da LDU não é um time tão forte como a LDU já teve em outras oportunidades. Ficou essa impressão, né? Então o Flamengo tem totais condições de vencer. Tem que afinar a finalização, mandar a bola para a rede. O ideal seria o Flamengo ganhar de 4-0 da LDU. Claro, sim, Paulo Alves, sim. 2-0 já ajuda. 4-0 seria maravilhoso. Seria maravilhoso, né? Mas vamos ver. Tomara que venha. O Flamengo já fez goleadas esse ano, né? 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, né? Então o Flamengo tem que encaçapar e meter gol na LDU. Não tem outro remédio, não tem negociação. Tem que vencer o jogo. E vencer o jogo fazendo conta. Correto? É isso aqui. Porque o Flamengo é um time forte, é um candidato ao título. Está fazendo uma campanha surpreendente nesse grupo da Libertadores da América. Então é isso. Tem que vencer com o máximo de gols que der para fazer. Para impedir a calculadora de trabalhar na última rodada. Para entrar de boa. Porque se vence a LDU bem e ultrapassa a LDU no saldo de gols, ele vai jogar a última rodada em casa contra o Deportivo Táchira já eliminado. O Deportivo Táchira não tem chance nenhuma de ir, inclusive, para a Sul-Americana. Então, a missão do Flamengo, na teoria, é mais fácil, porque a LDU, mesmo jogando em casa, na altitude, ela vai encarar um time que é arrumado, que é o time do Central Córdoba, e que é o líder do grupo, e que jogará por um empate para garantir a classificação. E agora o lado ruim da história, que é o seguinte, a gente tem que falar o lado positivo, que é o Flamengo vencer a LDU e vencer por no mínimo 2 gols para ficar numa situação mais confortável no saldo. E o outro lado, o grupo pode ser definido na quinta-feira. Porque se houver um empate no Maracanã,
O Flamengo chegará com chances matemáticas na última rodada, mas só um milagre. Então, se o Flamengo não vencer a LDU, o Central Córdoba garante a classificação e a LDU praticamente também. Se der um empate no Maracanã, a LDU fica praticamente classificada, né? É isso aí. Vamos falar agora do Rodrigo Caio. O Flamengo surpreendeu e anunciou nessa terça-feira a chegada de Rodrigo Caio para a comissão técnica do Flamengo. E ele chega para a vaga do Daniel Alegria, que foi demitido nessa segunda-feira. Mas o Daniel Alegria era da comissão técnica do Felipe Luiz. Isso quer dizer que o Rodrigo Caio chega para a comissão técnica do Felipe Luiz também? Não, não será desse jeito. Uma pessoa do Flamengo me garantiu que ele chega para ser auxiliar permanente do Flamengo. Então, se o Felipe Luiz um dia deixar o Flamengo, seja por demissão, seja por uma proposta de outro clube, o Rodrigo Caio, teoricamente, fica. A não ser que o Felipe Luiz faça uma proposta a ele para seguir com ele em sua comissão técnica. Aí é só o futuro, a gente vai ter que esperar. Mas, teoricamente, o Rodrigo Caio chega para fazer parte da comissão técnica permanente do Flamengo. Lembra muito o Maurício Barbieri, em 2018. Eu não lembro qual o clube que ele estava anteriormente, mas era um clube pequeno, assim, de menor expressão. E aí o Maurício Barbieri chegou para ser auxiliar permanente, depois teve mudança na gestão, no comando técnico, e o Maurício Barbieri, a partir dali, começou a ser treinador de futebol em 2018, e depois ele foi demitido, enfim, hoje ele está aí trabalhando como treinador. A gente pode até discutir se ele é bom, ruim, bom treinador, mau treinador, mas na época o Maurício Barbieri como auxiliar era muito elogiado dentro do Flamengo. E o Rodrigo Caio, o que eu lamento é o seguinte, é se aposentar tão jovem. O Rodrigo Caio tem apenas 31 anos. E falo sem medo, o Rodrigo Caio foi um dos melhores zagueiros que eu vi com a camisa do Flamengo. O que ele jogou em 2019 foi um absurdo. Absurdo. Ele jogou muita bola. Só que, infelizmente, de lá para cá, ele não foi de lá para cá, não. Antes ele já sofria com problema físico. Tanto é que, na época de São Paulo, ele ia ser contratado pelo Barcelona, não foi aprovado nos exames médicos. Tem outro clube aí que ele também não foi aprovado. Ele já sofria. O ponto fora da curva foi a temporada de 2019. Ali ele não sofreu com lesão e jogou muita bola. Só que depois ele sofreu com problemas no joelho. Teve até uma situação envolvendo pegou uma bactéria no joelho, algo assim, sabe? Uma infecção no hospital. Teve até essa falta de sorte, inclusive. E o Rodrigo Caio jogou ano passado pelo Grêmio. Eu lembro que no começo desse ano o Criciúma fez até uma proposta para ele. E na época o dirigente me disse, ele não aceitou porque ele está pensando em encerrar a carreira. E ele já vem se preparando há muito tempo, fazendo curso na CBF. Então, tem um lado ruim e um lado bom agora, que ele começa uma nova vida, uma nova jornada, que ele tenha muito sucesso, sobretudo no Flamengo. Galera, o Felipe Luiz tem mais um desfalque confirmado para pegar a LDU. Depois de Alan, Pulgar, Gonzalo Plata está fora do duelo, não se recuperou aí desse edema ósseo, ainda sente dores no local. Hoje não foi a campo e uma pessoa do Flamengo me confirmou que ele está fora do jogo. Vai para o terceiro jogo consecutivo como desfalque. Lembrando que ele teve o edema ósseo horas antes do jogo da Libertadores, que seria lá na casa dele, na terra dele, estava aquela expectativa e sofreu esse edema ósseo. Ficou como desfalque. Aí voltou no jogo da Copa do Brasil como titular, jogou. De lá para cá, continuou sendo desfalque com edema ósseo. Então, torcer para ele retornar o mais rápido possível, que eu considero um jogador muito importante para o setor ofensivo, com as características que ele tem, que é uma intensidade muito alta, ele mantém a intensidade do primeiro ao último minuto de jogo e também consegue fazer várias funções no setor ofensivo. Vai fazer falta, tal como o Pulgar, o Plata também faz muita falta. Para finalizar nosso vídeo, galera, Firmino. A imprensa internacional noticiando que o Flamengo pode contratar o Firmino, que o Firmino vai sair do Al-Ahly e o Flamengo é o provável destino dele. Fui apurar no Flamengo, me garantiram que isso não procede. Repito o que eu falei na minha introdução, Firmino, no começo do ano, sim, estava na mira do Flamengo, mas aí o Flamengo acabou contratando o Juninho, teoricamente, para a mesma posição, e nesse momento eles não pensam na contratação do Firmino, até porque o investimento não seria barato. Mas ele vai rescindir com o Al-Ahly e chegaria de graça. Não é de graça, você negocia luvas, você negocia um salário alto com ele, não é de graça porque você não paga uma transferência, mas e as luvas? E o salário alto dele? Vocês acham que o Firmino chegaria para ganhar baixo? Claro que não. Isso geraria também um incômodo dentro do Flamengo, né? Tendo em vista que o Pedro
Os empresários do Pedro já estão cobrando uma renovação de contrato da diretoria atual por conta de um acordo com a diretoria antiga, dando até o argumento que Michael ganha tanto, que o Pedro não pode ganhar menos que o Michael, o que eu concordo. Aí o Firmino chega ganhando uma bolada. Imagina, não faz o menor sentido o Flamengo fazer esse tipo de contratação nesse momento. E os números aqui do Firmino, segundo o site O Gol, resumo da temporada 2024-2025, 31 jogos, 12 gols. Ele estava até sendo pouco utilizado, e tem até a matéria, preterido na Arábia Saudita. Firmino é protagonista e faz história na Champions Asiática. Foi isso, exatamente. Ele não estava sendo muito utilizado, mas acabou sendo importante no título da Champions Asiática aí, para o Al Ahly Jeddah, da Arábia Saudita. Então é isso, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo referente à preparação do Mengão para a partida contra a LDU. A gente viu aí desfalque do Gonzalo Plata. O Flamengo deve ter mudanças na escalação. Essa partida é uma partida importantíssima, isso porque o Central Córdoba já venceu a sua partida contra o Deportivo Táchira, venceu por 2-1, e aí o Flamengo praticamente precisa da vitória. Sim ou sim precisa da vitória, tem que entrar com tudo nessa partida. Já foram vendidos quase 60 mil ingressos para essa partida, provavelmente deve superar 60 mil espectadores assistindo essa partida. Maracanã vai estar lotado. O Flamengo precisa buscar essa vitória e buscar de uma forma bem, porque 1-0 não adianta. Tem que tirar o saldo tem que conquistar saldo de gols, tem que tirar os gols a favor que tem a LDU. O Flamengo precisa vencer pelo menos por 2 gols de diferença ou por 3, para poder ficar mais tranquilo e aí vencer a última partida contra o Deportivo Táchira. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai ficar de olho. Tem aí o treino do Mengão hoje, vamos ficar de olho para ver o que o Felipe Luiz vai preparar e ter mais ou menos uma ideia de como será a provável escalação do Flamengo. Palpites para essa partida, Flamengo e LDU, eu já vou deixar um palpite aqui, 3-0, pronto. Já para acabar de vez com qualquer preocupação. Para mim, Flamengo 3, LDU 0. E aí, qual é o seu palpite? Já coloca nos comentários, deixa a sua opinião. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.